Caros alunos, caras alunas da Escola de Política e Cidadania, aqui é o professor Jofre Neto. Neste tutorial, nós vamos aprender a baixar dados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processar esses dados para que tenhamos ferramentas e com essas ferramentas podemos analisar de forma objetiva os governos municipais. O primeiro passo é acessar o portal do cidadão no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, baixar o arquivo compactado das despesas do município que quisermos no exercício 2014, ou seja, do ano passado, descompactar este arquivo em pasta própria, que vai agora se transformar num arquivo em formato CSV, ou seja, um arquivo de texto com valores separados por vírgulas. Vamos carregá-lo no Access e elaborar as consultas que nós desejamos. No caso, queremos conhecer os programas orçamentários, as ações, os fornecedores, as funções de governo e os elementos de despesas. Em seguida, exportamos as tabelas geradas para o Excel e no Excel nós temos condições de interpretar esses dados de uma forma agora mais acurada, se torna mais intuitivo, inclusive para que possamos aplicar o Teorema de Pareto quando for o caso. O Teorema de Pareto diz que 20% das causas geram 80% dos efeitos. Vamos ao primeiro passo. No Google, digite Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Download API. Neste link, vá para Despesas, acesso ao download das despesas. Vamos começar por São José dos Campos, ou neste exemplo vamos enfocar São José dos Campos, porque é o maior município que tem o maior número de alunos. São José dos Campos, aplicar. Ao clicarmos sobre o nome de São José dos Campos, as despesas serão automaticamente descarregadas. Mas note bem que aqui está exercício 2013, nós precisamos ver o exercício de 2014. Clique aqui, portanto. E agora descarreguemos. Note aqui, é um arquivo grande, mesmo compactado, ele tem cerca de 17 MB. Muito bem, o arquivo normalmente é descarregado na pasta Download. Já está aqui. Eu sugiro que nesta pasta Download você crie uma pasta, uma subpasta Despesas 2014 para organizar melhor o seu trabalho. Leve para lá o arquivo que você acabou de descarregar. Vamos abrir. Aqui você deve descompactá-lo. Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo e escolha Extrair aqui. Muito bem, o arquivo já está descompactado no formato CSV. Agora, vamos abrir o programa Access. Crie um banco de dados em branco. Feche esta tabela que foi criada aqui. E agora você pode salvar esse banco de dados. Salvar banco de dados como, e vamos gravá-lo com o nome Despesas Municipais. Muito bem, voltamos agora ao banco de dados. Precisamos carregar esses dados agora. Dados externos, arquivos de texto, procurar, pasta Download, Despesas 2014, Despesas São José dos Campos, no caso. Abrir. Leva-se um certo tempo, porque o arquivo é muito grande. Avançar. A primeira linha do arquivo contém nomes dos campos, então clique aqui. Olha aqui, os campos são detalhes da despesa, o ano, o município, o órgão e assim por diante. Podemos concluir. Eventualmente, nós teremos alguns erros de importação. Na realidade, é tão somente o truncamento de algumas colunas, ou de uma coluna, da coluna histórico das despesas, porque normalmente são muito grandes, e aí ele limita o número de caracteres. Nesse momento está sendo processado.
tabela, a quantidade de dados é muito grande, por isso que demorou um pouco. Fechar. Ainda está processando. E temos aqui, como eu disse, erros de importação. Esses erros podem ser desprezados. Clica sobre a tabela, botão direito, excluir. Aqui estão os dados de despesas de São José dos Campos no ano de 2014. Uma massa imensa de dados. Verifique que tem-se 226 mil ou 226 mil linhas ou 226 mil entradas. Vamos então trabalhar esses dados. Cria-se uma consulta, design de consulta. A tabela já é aquela mesma que está aqui. Adicionar, fecha-se. E agora vamos lá. Precisamos da coluna ou da variável órgão, tipo de despesa. Queremos programa, código do programa, designação do programa e o quanto foi gasto em cada programa. Então, o valor da despesa. Aqui nós temos que escolher que tipo de órgão, ou qual órgão. No caso, a prefeitura, que poderia, no caso de São José dos Campos também, a prefeitura, a Câmara Municipal, no mínimo em cada município haverá a prefeitura e a Câmara. São José dos Campos, além disso, tem a Fundação Cultural, tem o Urban e assim por diante. Tipo de despesa, só as despesas que foram liquidadas, que as despesas podem ser, como vocês sabem, empenhadas, liquidadas e pagas. As liquidadas já foram executadas, ainda que eventualmente possam não ter sido pagas. Então vamos lá, de novo simplificando, abreviando. Aqui o código do programa, a designação do programa ou a denominação do programa e o valor da despesa. Nós não precisamos ter uma coluna que diga prefeitura ou uma coluna que diga valor, desculpe, eu escrevi pago, é valor liquidado, que diga valor liquidado. Nós precisamos trabalhar essas informações, mas não precisamos dessas colunas. Então, desmarque-se. Nós vamos criar uma tabela. Esta tabela vai ser programas de São José dos Campos. Então, São José dos Campos, programas 2014. Ok. Nós queremos agrupar essas despesas, então nós vamos somá-las. Agrupar por soma. Clica-se aqui em somatório, no símbolo de somatório, abre-se aqui esta linha, escolhe-se soma. A tabela já demos o nome, basta executar. De imediato, nós já sabemos, então, que em São José dos Campos tem 72 programas no orçamento, ou teve, pelo menos, em 2014. Já está aqui a primeira tabela que nós queríamos, programas. A próxima, como nós vimos, vão ser as ações que nos interessam. Vamos lá, então, cria-se uma nova consulta. Criar, consulta. A mesma tabela base, despesas, fechar, órgão, tipo da despesa, e agora nós queremos ações. Então vamos lá, código da ação, denominação da ação, valor da despesa. De novo, desclica-se aqui, ou desmarca-se aqui, designação do órgão, prefeitura, pode ser maiúsculo ou minúsculo. Tipo de despesa, liquidadas apenas. Código da ação nos interessa. Discriminação da ação também. O valor da despesa. Mas vamos agrupá-las. De que forma? Vai-se ao símbolo de somatório. Agrupa-se por soma. E já agora temos que criar a tabela. Tabela será São José dos Campos. Ações 2014. Pronto, podemos agora executar. Ou seja, o orçamento de São José dos Campos tem 148 ações. Vamos agora para fornecedores. Fornecedores são todos aqueles que venderam bens
e serviços para a Prefeitura de São José dos Campos, no caso, bens, serviços e materiais. Ou mão de obra, serviços, materiais que foram adquiridos pela Prefeitura Municipal. Então vamos lá, cria-se uma nova consulta, tabela base despesa, é ela que vai ser consultada, órgão, tipo da despesa. Os fornecedores são designados aqui como discriminação da despesa, ou DS despesa. Valor da despesa, que deve ser agrupado, portanto, totais, soma. Vamos agora, o órgão é a prefeitura. Aqui, liquidado, despesa liquidada. Desmarca-se. Vamos criar a tabela. A tabela São José dos Campos, fornecedores 2014. Ok, podemos criar a tabela, ou seja, aliás, podemos executar agora, a tabela já foi criada. Executa-se. E nós já descobrimos que a Prefeitura de São José dos Campos, no ano de 2014, teve 8.867 fornecedores, desde grandes empresas até fornecedores individuais. Próxima tabela, funções de governo e a última, elementos de despesas. Funções de governo, cria-se uma nova consulta, tabela a ser consultada de despesas, fecha-se, órgão, tipo de despesa, e nós vamos rever, nós vamos agora para funções de governo e depois elementos de despesas. Funções de governo estão aqui, o código da função de governo, ou melhor, a designação da função de governo e o valor da despesa. Desmarca-se órgão, despesa, prefeitura aqui, liquidados aqui, quanto despesa, função de governo, somatório, soma, criar a tabela, São José dos Campos, funções de governo 2014. Ok, executar. Foram contempladas, portanto, 20 funções de governo. A última tabela são os elementos de despesa, é a classificação contábil das despesas agora quanto à sua natureza. Vejamos. Criar, design de consulta, órgão, tipo da despesa, elemento da despesa, valor delas, desmarca-se, prefeitura, despesas liquidadas, agrupadas por soma. Cria-se uma tabela, São José dos Campos, elementos de despesas 2014. Executa-se. Trinta e seis elementos de despesas acabamos de ver. Agora nós vamos exportar tabela por tabela. Primeiro a tabela programa, depois ações, fornecedores, funções e elementos. Tanto faz aqui a ordem. Programas, clica-se com o botão direito, exportar, Excel, que vai cair na mesma pasta que nós já criamos. Ok, já está exportado. Para manter a sequência, ações, botão direito, exportar, Excel,
mesma pasta, ok, já está exportado. Fechar. Depois, fornecedores, botão direito, exportar, Excel, ok, fechar. Agora, funções de governo, botão direito, exportar, Excel, ok, fechar. Elemento de despesa, botão direito, exportar, Excel, ok, fechar. Muito bem, agora vamos para a nossa pasta para que possamos analisar cada uma das tabelas que nós geramos. Programas em primeiro lugar, abre-se, ao se clicar duas vezes sobre ela, abre-se automaticamente o programa Excel. É conveniente aqui que nós cuidemos da estética da tabela para facilitar a visualização. Negrito. Agora selecione esta coluna e vamos transformar esses dados em moedas. Pronto. É interessante colorir aqui valor da despesa. A primeira coisa a fazer é selecionar aqui da coluna desejada até as demais e classificar estes valores. Classificar do maior para o menor. Muito bem, nós temos então os programas de governo de São José dos Campos executados no ano de 2014. Vamos ver o montante que foi executado, só da prefeitura neste caso aqui. Vamos aqui o símbolo de somatório, clica-se duas vezes e nós temos, portanto, que a prefeitura de São José dos Campos executou 1.725.000.000 de reais no ano de 2014. É muito interessante que a gente veja o percentual disto. Vamos então criar uma coluna aqui, percentual. Essa coluna percentual, negritamos e colorimos aqui. Selecionado, centralizado. Percentual é o valor em tela dividido pelo total que está aqui embaixo. Portanto, o valor desejado igual a este valor dividido por este valor. Como nós vamos usar toda hora este valor, nós devemos fixá-lo. Clica-se sobre ele e aciona-se a tecla, pressiona-se a tecla F4. Pronto, o valor agora, desculpe, vamos voltar lá. De novo, houve um erro aqui. Desçamos, clique-se sobre ele, tecla F4, Enter. Agora o valor está travado aqui. Duplo clique aqui, a operação é realizada até o final. Nos interessa colocar sobre o formato de percentuais. Como os últimos valores são muito pequenos, aparecerão como zero. Então é conveniente que nós aumentemos o número de casas decimais. Uma, duas casas depois da vírgula e teremos, mesmo assim, alguns valores são tão pequenos que não aparecerão. Naturalmente que não devem ser considerados uma análise de Pareto. Já podemos fazer algum tipo de análise aqui rapidamente. As principais despesas estão aqui no programa de educação e de saúde. Mas esses programas de educação existem também outros, aliás, existem outros programas de educação que devem ser somados. Nós vamos verificar isso em função de governo. Muito bem, vamos analisar agora a tabela ações. Selecione-se todos, duplo clique ao final, abriu-se a tabela, estética, negrito, verde, centraliza-se,
transforma-se em moedas, seleciona-se a última coluna e vem para cá, classifica-se do maior para o menor. Bem, a principal ação da Prefeitura Municipal foi a manutenção dos serviços, 380 milhões ou 381 milhões de reais. Em segundo lugar, a operacionalização do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, 142 milhões de reais. De novo, o percentual nos interessa. Vamos aqui então, percentual. Este valor igual a este valor dividido pelo total. Aliás, antes disso, precisamos somar o total das ações. Estamos vendo aqui que algumas ações estão zeradas, foram previstas e não foram executadas. Então vamos somar. Vamos aqui ao símbolo somatório, soma automática. 1.725 milhões. Exatamente o mesmo valor da soma dos programas, como não poderia deixar de ser. Percentual igual a este dividido por este montante. Como devemos fixá-lo, clique-se sobre ele, F4, Enter. Volta aqui, quando se transformar numa cruzinha, duplo clique e agora percentual. Vamos aumentar as casas depois da vírgula. 2 casas depois da vírgula é o que se faz de praxe. Bom, temos ações lá embaixo zeradas. A principal ação, como visto, foi a manutenção dos serviços. Grava-se. Aliás, dos programas, nós não gravamos as modificações, deve-se gravar. Vamos agora para o terceiro. Os fornecedores. Quais foram os fornecedores da Prefeitura de São José dos Campos em 2014? Formatando, centralizado, negrito, soma do valor de despesa, é escusado manter, podemos tirar, aqui coluna de percentual, simplesmente eu inseri ali o símbolo percentual, não estou calculando ainda. Transformando esta coluna em moeda e fazendo a classificação. Poderia ter deixado o percentual para depois. Fazendo a classificação de despesa em ordem decrescente. Nota-se que a principal despesa foi com despesas internas da própria prefeitura, 641 milhões. Vamos fazer o percentual. Igual este valor. Aliás, de novo, precisamos fazer o somatório. Retornamos ao número de 1.725 milhões de reais. Vamos então aqui, igual a este valor, dividido pelo montante executado. 1.725 milhões. Como vai ser usado toda hora, nós vamos usar a tecla F4 e depois Enter. Duplo clique aqui, quando se transforma numa cruzinha, transformando em percentuais, aumentando o número de casas decimais. Então nós temos aqui que a Prefeitura de São José, os principais fornecedores são internos, em seguida vem a Urban, são fornecedores de serviço para a Prefeitura, a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, a Previdência Municipal, Banco do Brasil, Obra de Ação Social Pio XII e assim por diante. Para os moradores de São José dos Campos, para os munícipes, para os alunos que moram em São José dos Campos, tem agora um material que podem analisar essas despesas, começar a compreender o que está acontecendo na cidade. Vamos gravar isso, depois nós vamos retornar aqui.
Fornecedores, agora vamos analisar a tabela Funções de Governo. Formatação, podemos abrir um pouco mais aqui. De novo, já podemos deixar também preparada aqui a tabela percentual, a coluna percentual, melhor dizendo. Negrito, colorido, centralizado, transformado em moeda, entrada como moeda, classificado do maior para o menor, percentual. Antes disso, precisamos fazer o somatório novamente. 1.725 bilhões de reais, igual a este valor dividido por este aqui, para termos o percentual. De novo, clique-se sobre a célula, tecla F4, Enter. Quando se transformar numa cruzinha menor, duplo clique. E agora, esta coluna inteira, vamos transformá-la em percentuais. Aumenta-se o número de casas depois da vírgula. Ou seja, para a função de governo saúde, no ano passado, a Prefeitura de São José dos Campos, das suas despesas internas, não despesas do município, que aí agregam os outros entes da administração indireta também e a Câmara Municipal. Mas só da Prefeitura, para simplificar, 31% dos gastos das despesas foram com saúde, 28% com educação. Gastos internos de administração, 12%, assistência social, 5% e assim vai. Temos, por exemplo, a cultura com 0,01%. Para se ter uma ideia, é preciso sempre comparar com outros municípios. O município de Taubaté, por exemplo, é em torno de 2 a 3% do orçamento. A agricultura foi a mais desfavorecida, com gasto ínfimo aqui de apenas R$15 mil. E, finalmente, a última tabela, que é a tabela Elementos de Despesas. Novamente, a formatação. Podemos já deixar preparada a coluna percentual. Negrito, colorido. Despesa. Então, apresentando como moeda esses dados, classificando do maior para o menor, percentual. Antes nós precisamos fazer a soma, naturalmente que volta sempre ao valor global executado, 1.725 bilhões de reais, igual a este valor, dividido pelo montante, que é o mesmo para todos. Então, tecla F4, clica-se sobre ele, tecla F4, Enter, cruzinha pequena, duplo clique, percentual, aumenta-se as casas decimais. Bom, temos aqui então, para fornecedores externos ou empresas, 35% das despesas foram para empresas, ou seja, cada tabela nos permite um enfoque da despesa sobre um determinado ângulo. Então, vejamos aqui que as despesas com terceiros foi em torno de 36% do orçamento. Material de consumo, 4,54%, 5%, quase 5%, o que dá esta montanha de dinheiro de 78 milhões de reais. Mas, no entanto, 5% de material de consumo, ou 4,5%, não é um valor abusivo. Bem, voltemos então às tabelas, salvando, voltemos às tabelas que nós criamos, principalmente de fornecedores. Voltemos à tabela fornecedores para encerrarmos com uma pequena análise aqui de Pareto. Vejamos então os grandes fornecedores da Prefeitura de São José dos Campos. Já vimos, são fornecedores internos, Urban, a
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, a Previdência Municipal, Banco do Brasil, Obra Pio 12, Parque Tecnológico, INSS, Fornecimento de Energia aqui da Bandeirante, SH Alimentos, Milclean, Provence, Construtora, prossegue Serviço de Segurança aqui embaixo e assim vai para empresas que os alunos de São José dos Campos certamente terão maior facilidade de identificar. Na realidade, nós temos aqui, como já visto, 8.868 fornecedores. Estes valores que estão zerados devem ter sido empenhados e depois corrigidos, empenhos anulados. Bem, vamos então nos fixar naqueles fornecedores que nos interessam. É virtualmente impossível ou impraticável fazer uma análise de quase 9.000 fornecedores. Somos então aqueles que totalizam um valor de 80%, ou seja, é o que nos interessa na análise de Pareto. Para tanto, vamos fazer um somatório aqui, uma coluna acumulada aqui das despesas. Esta primeira entrada será igual a esta. A segunda será esta primeira igual a esta aqui, Enter. Esta segunda será igual a esta adicionado desta. Portanto, igual a esta mais esta. Ou seja, nós estamos acumulando aqui 37 mais 10, 47. Vamos descer aqui até chegar a 80%. Estamos próximos aqui. 79%. Estamos chegando. Pronto. São estas despesas que nos interessam observar. Estes 33 fornecedores respondem por 80% dos gastos da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Não quer dizer que os demais possam ser desprezados. Note que aqui a linha que vem imediatamente abaixo é de 4 milhões, que é um valor grande. Esta clínica de repouso, aliás, a clínica de repouso Francisca Júlia também 4 milhões. Mas em todo caso é uma delimitação útil. Se analisarmos estes 33, ou melhor, tem o cabeçalho desses 32 fornecedores, nós já abarcamos 80% da despesa de São José dos Campos. Bem, se um determinado item em particular, voltemos aos elementos de despesa, se um determinado item em particular lhe chamar a atenção, por exemplo, subvenções sociais, quais são as entidades que recebem essas subvenções sociais? Muito bem, nós temos aqui que o elemento de despesa 3350 4300. Voltamos ao Access para a tabela original despesas. Vamos lá ao elemento de despesas, que está aqui, designação, desculpe, de elemento de despesa. Clica-se sobre a coluna, duplo clique aqui, nós podemos abri-la. Bem, vamos agora selecionar esta coluna e página inicial, vamos lá, organizá-las em ordem crescente agora, porque aqui nos tratam de valores, mas sim de códigos, então vamos organizar em ordem crescente. Muito bem, está organizando aqui. Nós estávamos interessados no elemento de despesa subvenções sociais, 3350 4300. Voltemos aqui. Podemos pesquisar aqui, Ctrl L, examinar no campo atual, ou seja, no campo descritivo do elemento de despesa, não no campo inteiro, mas em qualquer parte do campo, 3350 4300. Localizar a primeira ou a próxima. Nós temos aqui subvenções sociais, exatamente o que nós queríamos. E aqui
no histórico da despesa que nós podemos abrir, subvenção, entidade, obra social, abrimos mais ainda, assistencial, Santa... precisa abrir mais um pouco aqui. Voltemos a esta coluna, pode ser aberta mais ainda. Santa Clara, se pode vislumbrar ali que foi a tabela. Voltemos lá. Localizar novamente, 3350 4300. Referente ao pagamento subvenção social à obra social assistencial Santa Inês. E assim por diante. A cada programa ou a cada elemento de despesa ou a cada fornecedor que você desejar analisar, você pode voltar na tabela original no Access e verificar com mais detalhes ou todos os detalhes disponíveis a respeito daquele fornecedor. Por exemplo, você pode verificar a consultora Provence, volta-se lá no Access e verifica-se os detalhes do que foi pago à consultora Provence, no total aqui no ano inteiro de aproximadamente 14 milhões de reais. Muito bem, esses são os dados, aliás, essa é a metodologia ou a técnica para se fazer essa análise e que vocês só vão adquirir segurança treinando. Então eu peço que os alunos de cada município descarreguem esses dados e façam esses procedimentos que estão aqui para o seu município e partilhe no nosso grupo no Facebook. Obrigado.